todos e a todas. Como agora é costume dizer, já sabem que eu digo também sempre isto, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta sessão da comunidade de leitores. Muito obrigada, João Tordo, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande. Vou dar a palavra à doutora Isabel para que nos possa falar dos 4 romances já publicados. Devo dizer que ainda não houve oportunidade para ler este último romance, está ainda quentinho, está praticamente a queimar, não é? Presumo que seja tão interessante quanto os anteriores, presumo também que alguns de vós não conheçam ainda os romances de João Tordo, mas espero que no final desta sessão tenham vontade de o visitar ou de o revisitar. Ao ler estas 4 narrativas, deparo-me com um ficcionista que privilegia a escrita narrativa, que apresenta como referenciais Melville, Poe e Dostoiévski, que tem também, curiosamente, uma particularidade: escreve utilizando uma primeira pessoa que eu considero que é fascinante, porque desde o primeiro romance até ao último, O Bom Inverno, estabelece connosco, leitores, uma relação de cumplicidade e de intimidade. A minha conversa com João Tordo centrar-se-á nas palavras-chave, e eu escolhi 3: ficção, realidade e memória. Tentar-se-á inquirir como estas 3 possibilidades de entrada na obra de ficção narrativa publicada desde 2004. De facto, em 2004, João Tordo publica o livro dos Homens Sem Luz. Portanto, publicada essa narrativa de 2004 pelo Prémio José Saramago 2009. Em 2009, João Tordo recebe o Prémio José Saramago e já agora eu penso que é um prémio que convém ser aqui recordado como uma chancela quase canónica para um jovem escritor português. Também gostaria de inquirir até que ponto é que essa visibilidade da comunidade literária, que consequências teve para a sua produção narrativa a posteriori. Portanto, como é que se vão conciliando essas 3 palavras-chave, ficção, realidade e memória, urdindo, e agora a leitura é minha, urdindo uma taia de escrita misteriosa, sedutora e até poética, de clara herança no policial, capaz de fazer o leitor saltar de narrativa em narrativa, de ambiente em ambiente, de conflito em conflito, descobrir diálogos entre as diferentes ficções, apreciar um estilo único e refletir sobre um eu. Um narrador presente que não se coíbe de assumir traços autobiográficos de quando em quando e inequivocamente como estratégia narrativa, consubstanciados em referências a espaços geográficos e a realidades geracionais. Este último romance, Os Mártires, já vamos falar dele, porque é um romance que tem muito interesse para mim, porque é o meu romance mais pessoal, de facto retrata um ano da minha vida, um ano e meio, em que eu pesquisei profundamente, tanto que foi possível pesquisar a história da Catarina Ofémia, desta baleiozoeira assassinada em 54, numa pequena terra alentejana, e que ficou recordada como mito, mais do que uma pessoa, ou mulher, ou mãe, não é? E este romance é um pouco o percurso que eu próprio fiz enquanto investigava aquela história, não é? Então coloquei-me na pele de um repórter, um jornalista, vagamente parecido comigo, com os meus defeitos e com algumas das minhas qualidades. Então é um romance muito pessoal mesmo, apesar de compreenderes que o meu primeiro livro tem uma espécie de construção que não está presente nos outros, ou seja, os outros são talvez um pouco mais lineares e o primeiro romance é um romance que todas as histórias se cruzam e tem que ser o leitor de certa maneira decifrar os mistérios e os enigmas, mas também é um romance que peca pela juventude. Portanto, não diria que é o meu melhor livro, diria que é um livro interessante, porque é o primeiro, mas eu prefiro este, e espero que vocês não prefiro. Falámos aqui da questão do policial, não é? que a Isabel falou 2 vezes. Isso é uma coisa que me tem acontecido a miúdo, que é alguns jornalistas que são desinformados. Então vocês escrevem policiais, não é? Bom, não são policiais porque, quer dizer, os livros não têm polícias.
E para ser policiais, convém que haja polícias e que eles estejam a perseguir alguma coisa. E estávamos ali há bocado à mesa a jantar e eu saí com uma expressão que me parece adequada, que são romances que, se fossem policiais, são policiais em que o detetive e a vítima são a mesma pessoa. Para um ficcionista, as qualidades das pessoas podem ser interessantes ou vagamente interessantes, mas o que me interessa mais são os defeitos delas. Não é? Os defeitos é que geram conflito, não é? Os defeitos é que criam personagens com carne e osso interessantes. Não é? E eu tenho muitos amigos que já me avisaram nos anos, pá, tu vê lá, não ponhas nos livros porque eu não quero, não sei o quê, e eu digo sempre não. Mal sabem eles que já lá estão. Estão disfarçados de outras pessoas, com outras máscaras, com outras roupas, com outros nomes, mas são eles, não é? E portanto, esta coisa da autobiografia ou do escritor que diz que nada é autobiográfico, que é tudo inventado, está a mentir, não é? Não pode ser assim, sob o risco de não ter nada a ver com a realidade, não é? As suas narrativas também são muito filtradas para esse espaço da memória, não é? Portanto, elas são sempre escritas no passado, não é? Ou seja, desafiando o rol. Sim. Não é? Até porque dá a sensação que é óbvio que a sua opção é mesmo por aí, é desafiar o memória desde o primeiro instante e, portanto, subjetivar o real, o mundo radical. Mas, em termos de topo e de lugares, não é? O que nós encontramos é uma clara colagem do seu percurso existencial nos lugares que evoca nas suas narrativas, ou seja, espaços como Nova Iorque, Londres, Itália também, não é? Acaba por... E o Alentejo, curiosamente, surge, pelo que percebi neste último, e também nas Três Vidas. Nas Três Vidas o Alentejo é importante, mas só como sítio geográfico, não é? Quer dizer, aquilo podia passar no Alentejo, como podia passar em qualquer outra idade. Eu escolhi o Alentejo porque, enfim, como passo lá muitas vezes, não sou alentejano, mas passo muitas vezes lá e é uma geografia que eu conheço particularmente bem. Este último tem a ver com algo que aconteceu no Alentejo, não é? E, então são duas coisas diferentes, mas o que falávamos há pouco desta coisa autobiográfica, ficção, realidade, etc., a mim interessa muito estar num lugar onde quem lê não sabe exatamente se aquilo que eu estou a contar de facto aconteceu ou não. Não é? Eu antes dizia às pessoas, não aconteceu nada, mas agora digo sempre que sim, aconteceu tudo o que está no livro. As pessoas dizem, sim, tal, sim, mas claro que estou a mentir, não é? Mas conforme nós vamos escrevendo romances, isto se vai transformando numa pequena obsessão, ou, no meu caso, numa grande obsessão, não é? Que se chama escrita, vamos criando uma persona também, não é? E é muito complicado que isso não aconteça, até porque temos que nos defender do mundo e da realidade, de alguma maneira. E há pessoas que criam biomas emocionais, há outras pessoas que se tornam reclusos, e eu escrevo livros, não é? Que será um bocadinho um modo de dizer as coisas que quero dizer sem ter que as dizer pessoalmente a pessoa em particular, não é? E este caso, por exemplo, que suscitou este livro, a Catarina Ferreira, foi um caso com o qual eu me deparei há coisa de 2 anos. Eu conhecia mal o caso, como aliás penso que grande parte dos portugueses conhece mal, e a minha geração sobretudo, quer dizer, não sei se sejam aqui pessoas entre os 30 e os 36, mas presumo que sim, não é? Ou talvez um pouco, talvez antes desta minha geração. E é um caso caricato, porque teve os seus contornos de alguma verdade, mas os contornos de muita mentira, suspeição, de dúvidas, etc. E esta personagem fascinou-me, porque eu quando li acerca dela, tardiamente, porque a nossa geração chega às coisas tarde, quer dizer, nós chegamos rapidamente ao iPhone, mas chegamos com muita lentidão à história, não é? E a história portuguesa está rodeada destes mitos, lendas que nós gostamos que permaneçam com aquela névoa que tem o Dom Sebastião, não é? Aquela personagem que nunca chega e não é que nunca chega, porque ao fim de tantos séculos é capaz de cantar podre, mas estes mitos dos quais Portugal se vai alimentando, nós temos uma relação difícil com o passado e com a história. Penso que não será por acaso que só recentemente estamos a desbravar a guerra colonial, por exemplo, não é? E há um documentário fantástico do Joaquim Furtado, que é o primeiro documentário que nós fazemos, não é? Acerca de uma guerra que durou o tempo que durou e que já terminou há 30 e
35 anos, 36 anos. Se nós fôssemos americanos, bom, quer dizer, o filme estava feito antes de acabar a guerra, não é? Quer dizer, já tinham feito inúmeros filmes, comentários, séries, etc. E, portanto, já tínhamos refletido acerca daquela história. Eu não estou só a inventar histórias, estou de certa maneira, a tentar compreender a minha própria vida, não é? Porque é que eu faço as coisas que faço e como nós, como seres humanos, acabamos por ser todos um bocadinho parecidos, fazemos todos um pouco o mesmo, não é? Parece-me que as nossas vidas são a investigação das nossas próprias vidas, não é? E é estranho porque a gente chega a este mundo e é como temos que tocar a violino e aprender ao mesmo tempo, não é? E, portanto, essa investigação tem que ser feita a posteriori, não é? Porque nós não conseguimos estar a dançar e a aprender a dançar, não é? Temos que ter alguma espécie de quer dizer, temos aulas de tudo, os professores aqui à volta, mas não há aulas de vida, não é? E os romances, neste caso, são aulas de vida. Assim sendo, damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada mais uma vez a todos. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Isabel.